Boa. Chegamos aí quase a 1h30 do fim do nosso jejum. Mas ainda temos atividades aqui na igreja. A bênção das atividades ainda está reservada para nós. Bom, nós chegamos em um momento onde está iniciando o nosso culto jovem. Finalmente você vê um culto jovem no ano, hein? Você que aí está aqui sempre sábado de manhã, aí fala que vem, mas daí dorme, não vem. Você veio no JA, não tente negar que você veio no JA. E aí, ó, tá gostando, tá dando risadinha porque gostou. Então é assim sempre, é só vir. É só deixar de sonhar um pouco mais e vir aqui. É legal, não é só para jovem, é para você também, tá? Diz a lenda que jovem é de 0 a 100 anos, né? Então venha. Bom, a atividade que a gente vai fazer agora é uma atividade de finalzinho de atividade das 10 horas de jejum. Está acabando, a gente vai fazer uma atividade de relaxamento. Para quem não sabe, meu nome é Gabriel e eu já estou no 4º ano de psicologia. Então eu sou 70% psicólogo. 70%, porque eu estou no 7º semestre, são 10. E eu aprendi algumas técnicas de relaxamento e vou passar para vocês. Então, por favor, nesse momento, os casais se liberem, deem espaço, usem os espaços do banco. Eu estou vendo que não tem todos os bancos cheios. Sentem confortavelmente e participem da atividade. Todos. Sentem confortavelmente. Gustavo, você que está sentando na cadeira, que não é tão confortável, passe para o banco, que é mais almofadado. Mas tire uma foto minha, porque eu sempre fico bonito na sua foto. Estou brincando. Vai lá. Então, sente-se aí à vontade, a melhor forma possível. Realmente relaxe. Agora, todos os que vão participar, por favor, participem, fechem os seus olhos. Fechem os seus olhos. Fechem os seus olhos. Se atentem à minha voz que está rouca. Se atentem à minha voz. Agora, com os pés no chão, coloquem os seus braços em cima das suas coxas. Relaxe o máximo possível. Fiquem tranquilos. Relaxem. Se sintam à vontade na melhor posição que vocês encontrarem. Agora o seu braço direito, ele está pesado. Sinta seu braço direito pesado. Seu braço direito. Agora, o seu braço esquerdo está pesado. O seu braço esquerdo está pesado. É a outra esquerda, gente. Agora os seus 2 braços estão leves. Estão leves. Encoste bem as suas costas no banco. Agora, incline seu pescoço e faça uma volta inteira pela direita no pescoço. E fique fazendo a rotação. Agora, você vai parar de rodar o pescoço e vai começar a sentir a ponta dos seus dedos. Mexa a ponta dos dedos. Mexa a ponta dos dedos do pé. Tá? Mexa lá, sinta seu pé. Sinta seu pé. Sinta o seu dedo mindinho, seu dedão. Agora, faça o que seu corpo pedir. Se a sua posição está pedindo uma dor na costa, tente fazer o que seu corpo pedir. Relaxe, relaxe. Se for para esticar o braço, estique. Só não vale abrir os olhos, tá? Isso.
faça o aquecimento. Agora a gente vai para o final do nosso relaxamento. Todos juntos, então, inspirem. Expire. Inspire. Expire. Mais uma vez, inspire. Segurou, soltou. Agora podem abrir os olhos. Agora todo mundo está dormindo, né? Olha lá, a Verônica está dando um baita de musejo. Olha, contagiou. Isso aí é uma técnica de relaxamento básica para a gente alcançar daqui 1h30 nosso momento de finalização desse dia. Esse é o culto jovem, que está começando agora. E posso ir aqui, vai ser muito bom. Se todos os sábados à tarde nós tivermos o tanto de gente que tem aqui, nossa igreja seria uma igreja tão jovem, espiritualmente falando, que é o que vai levar. Quem faz as coisas aí fora são jovens. Quem mudou o mundo foram os jovens na sua época. E agora você também tem o espírito jovem. Boa tarde, irmãos. Todo mundo ficou com um pouquinho de sono aí, Gabriel? O pessoal já estava com sono, você deixou com mais sono ainda. Sempre que vem uma pessoa assim que a gente está acostumado a ver pela TV ou pela internet, a gente tem algumas dúvidas sobre essa pessoa. Eu queria chamar o pastor Milton aqui. É aquele momento que a gente vai fazer as perguntas para ele que a gente tem. Todo mundo acho que tem alguma dúvida para fazer, alguma pergunta para fazer para o pastor. E esse é o momento. Eu vou pegar duas cadeiras aqui para a gente ficar sentado. Pastor, tudo bom? Boa tarde, primeiro. Boa tarde. Meu nome é Matheus, sou o diretor JA da igreja aqui. Ok. O Gabriel falou, a gente tem muita dificuldade, o pessoal dorme assim, além do normal, de sábado à tarde. Eu não sei se é só aqui, mas eu acho que não, né? É normal, né? É normal? O sábado foi feito para a gente descansar também. É bom a gente tirar ali uma sonequinha, né, de 10 minutos, aí vai trabalhar. Mas enfim, pastor, a gente tem algumas dúvidas. Inclusive, uma das dúvidas é o seguinte, muitas pessoas aqui não sabem, eu acho, que o estágio de teologando do senhor foi aqui em Piracicaba, é verdade isso? Como é que foi? Verdade. No 4º ano, nós temos ali o estágio de acompanhar os trabalhos de uma igreja. E eu fui enviado ali para trabalhar na igreja do Parque Industrial. Não, Parque Morumbi. Morumbi. É Jardim Morumbi ou Parque Morumbi? Estou ficando velho, né? É Jardim Morumbi. Jardim Morumbi. Morumbi, que era desse distrito, parece que não é mais, não é? Parece que dividiu. Mas eu fiz ali o estágio no ano de 2004. Hoje eu me lembrei, pegando a estrada, apesar de ter me perdido na estrada, né? Eu me lembrei ali da gente saindo cedo com a Kombi do Salt, aquele trajeto todo, deixando cada teologando na sua igreja. Então eu tive umas boas recordações hoje pela manhã. Que legal, acho que muitas pessoas não sabiam que o pastor Milton já fez estágio aqui, né? Quantos sabiam? Pouquíssimas pessoas, tá vendo? Mas é importante esse trabalho na cidade. Quantos são teologandos? Eu ouvi que tem um ali, acho que é só ele, né? Então você está no 1º ano, então vai chegar o seu estágio aí, 3º ano de conferências, depois cuidar de uma igreja. Uma coisa eu aprendi, quando você chega numa igreja, não faça nada, porque você pulou de paraquedas ali. Né? Você tem que ir lá para aprender, mais do que para ensinar alguma coisa. E eu aprendi bastante ali com os irmãos, Fábio, a esposa, a família estavam lá na época. Então foi um período muito interessante para mim. Legal. O Jairo esteve aqui há algum tempo atrás, ele falou alguma coisa sobre o Ministério Arautos do Rei, mas muitas pessoas que estão aqui não estavam na ocasião, e uma dúvida que a gente sempre tem é como acontece o chamado para cantar no Arautos do Rei? Como é que funciona? A gente tem dúvidas sobre isso. Eu acho que a palavra certa é que você usou, chamado, né? O pastor, ele recebe um chamado para trabalhar numa igreja. E nós acreditamos que o Arautos do Rei, da mesma forma,
Ele é um ministério sério, né, de pregação, através da música tradicional da igreja, e é preciso haver um chamado, primeiro de Deus. Então Deus chama a pessoa, essa pessoa faz um teste vocal. Nem sempre os melhores cantores, né, tem gente que canta muito bem, só que às vezes não entra no quarteto, porque não combina com os outros cantores, né? Existem solistas muito bons que não entraram, exatamente pela falta ali da junção das vozes. Então é feito o teste vocal, existe a entrevista, uma entrevista com o orador. Antigamente o orador da Voz da Profecia era o diretor da VP, hoje não mais. Quem é o diretor da VP, ou Voz da Profecia, é o pastor Antônio Tostes, que é o diretor da Novo Tempo. Então nós fazíamos essa entrevista para ver se o indivíduo possui o perfil para cantar no Arautos. Então, ultimamente, mais do que cantar bem, procura-se pessoas com perfil, né, pastoral, um perfil que encaixe no ministério. Por que eu digo isso? Vocês sabem que o Arautos sempre passa ali pelos altos e baixos, né, muitas mudanças. Então a igreja hoje está visando pessoas ou que sejam pastores ou que possuem um perfil pastoral. Por quê? Hoje vocês sabem que a Novo Tempo é uma vitrine muito grande. O Arautos também tem uma vitrine. E pelo que aconteceu, os problemas que aconteceram, é importante a gente prezar muito pelo indivíduo, se é correto na igreja. Hoje, a preferência é que sejam pessoas casadas, né? E de preferência pastor, porque o pastor vai pensar 1000 vezes antes de fazer alguma coisa. Então é isso. Primeiro o chamado de Deus, depois o teste vocal e se a pessoa tem um perfil que se encaixa no quarteto. Teve um cantor que às vezes a gente ia viajar, ele ia de bermuda, um óculos, né, estiloso, aí não fecha muito, não combina muito. Não que isso seja errado, mas que a camisa do Arautos é um pouco mais séria, porque representa a igreja. Então as pessoas, elas estão olhando para nós, independente se está na TV ou não, as pessoas sabem quem nós somos. Eu fui fazer uma viagem nessas férias com a minha família para o exterior, e eu fui lá trocar uma roupa, né, vestir uma roupa. Quando eu estava entrando no provador, eu ouvi uma voz assim: aqui que o Arautos do Rei compra roupa, né? Eu procurei assim, tinha um cara sentado que me viu entrando ali para provar as roupas e reconheceu. Então as pessoas estão de olho. Imagina se eu estivesse fazendo uma coisa errada. Então tem que pensar 1000 vezes nas consequências. E nós representamos uma igreja, representamos a Deus, a Cristo, e temos que zelar pelo nome e instituição a qual a gente faz parte. Pastor, como o senhor falou, o Arautos é um quarteto muito, assim, tradicional e de certa forma, é a imagem da igreja adventista para as outras igrejas, assim, quando vem a primeira vez, eu acredito que seja através da música ou, enfim, outros meios também. Mas por ser um quarteto tradicional, como que vocês trabalham, assim, com a juventude da igreja? A gente vê que a igreja adventista tem muitos jovens, e às vezes, nas igrejas aí fora, os jovens são atraídos pela música. Como que o Arautos trabalha com os jovens, por exemplo, por ser um quarteto tradicional? Boa pergunta. Quando o Arautos começou, o Arautos era jovem, o estilo era jovem. Quando o pastor Rabelo ouviu aquela música, né, por exemplo, como é que é o nome da música? Aqui Chegamos pela Fé, ele ficou irritadíssimo. A capa do disco Aqui Chegamos pela Fé, os cantores estavam sem terno e gravata. E isso foi motivo de briga no quarteto. Sempre houve a intenção do quarteto nunca ser uma preferência de uma ala ou uma idade, né? Vamos fazer música para essa faixa etária. Não. Sempre o Arautos buscou ser mais eclético, apesar de tradicional. Só que aí tem um porém.
Hoje, as gerações mudam muito mais rapidamente. Há alguns anos, não. Quando não tinha computador, por exemplo, a geração durava, né? Hoje, a gente estava conversando ali em cima, não tem mais o Orkut, que foi uma febre. Daqui a pouco o Face, né, vai sair de moda. E as coisas vão se mudando rapidamente, a mentalidade dos jovens, das crianças. Ou seja, se o Arautos não tivesse repaginado em 1996, eu não sei se existiria hoje ainda. Está entendendo? Na verdade, o Arautos acabou em 1995. Não, vamos acabar aqui porque dá muita despesa. O pastor Josué de Castro foi lá e mostrou que não dá despesa. E aí, o Jader Santos, o pastor Jader, decidiu, né, repaginar o quarteto. A princípio, foi muito bombardeado por isso. Vocês colocam um menino agora para cantar no Arautos? Isso aqui é tradicional, tem que ser pastor, né? Só que não, foi a melhor coisa que foi feita. Por quê? Porque deu sobrevida ao ministério de 50 anos. O Arautos do Rei Americano, ele continua 70 anos cantando do mesmo jeito. Não é uma crítica, é só uma observação. A pergunta é, todos ouvem aquele estilo? Nem todos. Ou a maioria não ouve. É quem gosta de quarteto, quem é quarteteiro que vai ouvir. Então, essa preocupação de realmente atingir e encontrar o coração de todos é a jogada, né, que foi aí em 1996 e ainda é. Então eu acredito que o Arautos do Rei ele não tem um público-alvo específico, não é só a igreja adventista. Pasmem vocês, mas no Novo Tempo tem mais anjos da esperança não adventistas do que adventistas. Quem não é adventista ouve mais arautos e compra mais arautos do que os adventistas. Não é? É uma realidade. Por incrível que pareça, quem apoia Novo Tempo são os de fora. Quem apoia, a maioria que apoia financeiramente, são os de fora, conforme eu citei de manhã. Então eu acho que essa busca por diversos públicos-alvo foi uma sacada boa dos arautos. O 360 agora foi voltado para um público jovem, embora a recomendação que nós ouvimos seja, não segmente muito o arautos, não segmente. Porque se você segmenta aqui, faz para jovem, aí os outros não gostam. Faz para criança, aí o outro não. Então é bom não segmentar muito, mas tentar alcançar muitas pessoas, não só os quarteteiros, mas quem não ouve quarteto, mas vai ouvir o Arautos do Rei também. Então o Arautos é para todas as pessoas, de todas as idades. Nunca iremos agradar a todos, como ninguém agrada a todos, nem Cristo agradou. A preocupação não é agradar, mas é atingir o maior número possível de pessoas. Assim como a Novo Tempo, né? Tem gente que reclama, por que não tem mais sermão? É que quem não gosta de sermão gosta do outro. Tem muita música, é que quem gosta de música vai ouvir. Então a preocupação é tentar atingir a todos. A minha sogra gosta de sermão. E ela fala, não, tem que ter mais sermão. Vai ter mais sermão. Só que quem não gosta de sermão gosta do que está sendo veiculado lá. Então é muito complicado você, que trabalha na questão da comunicação, você tentar abranger todo mundo. O mundo sabe muito bem disso. Como é que eles abrangem todo mundo? Colocando lixo na TV. Porque o povo gosta de lixo. Vamos colocar uma entrevista com uma presidiária. Matou os pais. Aí o povo vai lá, porque o povo quer lixo. E nós também vamos. Faz parte de nós. Vamos colocar vídeo cacetada na hora nobre do domingo. É porque a gente gosta de ver o indivíduo cair, se esborrachar. A gente gosta disso. Então a nossa preocupação é tentar, do lado oposto, alcançar a todos de forma positiva. Bom, eu vou abrir para a igreja agora, fazer algumas perguntas. Eu sei que o pessoal está coçando assim de vontade de fazer uma pergunta. Já tem aqui, tá vendo? Vamos fazer o seguinte então, quem quer fazer pergunta, levanta a mão. A gente não vai poder abrir muito assim, porque devido ao tempo. Mas eu acredito que umas 2, 3 perguntas a gente consegue fazer. Então levanta a mão, lá, já deu 3, tá? Então eu vou pegar aqui, ali,
e lá no fundo. A gente faz as perguntas, depois o pastor vai estar aqui também. Eu vou só fazer um comentário da última resposta. Vai levar o microfone lá? Tá. Enquanto ele não responde, só falar um comentário aqui. Eu citei do King's Heralds, eu gosto bastante. Só que a música lá está refletindo um estado da igreja. Estados Unidos, Europa. Se você for num culto lá, você verá que a maioria não é jovem. Não é jovem. E eu acho que a música reflete um pouco disso. Tem que colocar os jovens para tocar, banda na igreja. Eu acho que os playbacks são bons. Tem playbacks com instrumentos maravilhosos, com vocal. Só que a gente tem que incentivar isso aqui. É o jovem tocando instrumento, tocando piano, pagar para fazer curso de música. Porque aí você vai ter uma igreja jovem, que trabalha também. Ok? Bom, som. Primeiramente, dizer que a gente reconhece o trabalho de vocês aqui como jovem adventista, né, de berço. E pergunta assim, você é um dos atuais integrantes do quarteto, o vovô ali, né, que está há mais tempo, né, e tem passado toda uma época aí. Eu queria fazer uma pergunta assim, o que é ser você, Milton Andrade, o pastor, porque hoje você pregou, eu não te vi cantar, você cantou 2 músicas já, mas eu sei que você fez essa atividade, mas o que é ser você e o que é ser a pessoa que está lá no exterior e alguém te reconhece e às vezes você não consegue ter tempo para você em viagem, sempre tem que, as pessoas te veem como alguém extraterrestre, né? Você está na mídia, na mídia cristã, assim, né? Como é ser você e como é ser um cantor do Arautos do Rei? Eu sempre coloquei uma coisa na minha mente. O Arautos é muito mais importante do que os indivíduos que estão lá. Quando alguém vem pedir que você assine na Bíblia, ele não está pedindo para que Milton assine, ele está pedindo que Baixo do Arautos assine. Eu tento separar isso aí. Primeiro, a glória do Arautos do Rei é para o rei. Quem vai cantar no Arautos esperando, vou ficar famoso, quero marcar história, tem gente que pensa isso. Está completamente enganado. Quero aparecer na TV. A glória é do rei. João Batista apresentou o rei que estava vindo, ele era um arauto também, que vai na frente anunciando. Quando o rei apareceu, ele saiu de cena, foi para a prisão, chegou no ponto de ele mandar alguém perguntar, olha, és tu mesmo o Messias que haveria de vir? Olha, o ponto que chegou. O arauto é exatamente isso, você tem que apresentar e exaltar o rei. Segundo, a camisa do arautos é muito mais importante do que o indivíduo. O pastor Toninho diz isso para nós. No dia que você começar a tirar vantagem da posição que a igreja te emprestou, aí você está fora. Você está equivocado. E esse é o nosso perigo, de tirarmos vantagem, não é, da posição que a igreja colocou e emprestou para você. Então é um privilégio que a igreja te empresta. Sabe qual é um dos problemas que a gente pode correr? Eu vou falar. Isso é uma recomendação do nosso diretor. Tem cantores, tem pessoas que aproveitam o fato da igreja te emprestar essa posição para enriquecer. Como é que um cantor do Arautos vai usar o nome do Arautos para vender o material? Está entendendo? Nós teve uma época que a gente levava material para vender. O pastor Toninho falou, não, vocês não vão ganhar 1 centavo com isso, porque essa posição, o nome que você tem, não pertence a você, pertence à igreja. Então vocês não vão levar material nenhum para vender. É exatamente isso. Quem merece é o rei e é o arautos do rei, que é a instituição, não é o indivíduo. Ok? Não é o indivíduo.
Então, essa separação precisa ser feita. A camisa que eu visto é muito mais importante, o peso dela. E a gente apenas representa essa instituição. E temos que representar bem. Agora, existe o indivíduo. Eu tenho a minha família, eu tenho minhas dificuldades, meus amigos, meus momentos de solidão. A gente passa muita solidão, muita solidão. Tem viagem que eu fiz que eu voltei sozinho. Vamos para o exterior, voltei sozinho. E a gente se sente muitas vezes só, né? Então existe esse lado humano do ministério, humano do Arautos. Um dos problemas que eu falo para minha esposa, um dos nossos maiores problemas, estou dizendo o meu, é você passar um programa num estádio, as pessoas vêm falar com você, vêm tirar foto, vêm dar autógrafos, depois você vai para um quarto e fica sozinho. Depois da montanha vem o vale. Isso a gente precisa pensar, você que é psicólogo. Existe o sucesso do Arautos. As pessoas vêm tirar foto com você, você está na vitrine, mas depois você fica sozinho. É essa solidão que muitas vezes a gente precisa ter comunhão com Deus para superar. Depois da montanha vem o vale. Maior montanha, maior o vale, não é? A depressão que às vezes a gente sente. Então, o que eu sempre busquei foi o sucesso que eu tenho não é para mim. O sucesso que eu tenho é para Cristo. Porque no dia que você achar que o sucesso é seu, quando você estiver sozinho num quarto de hotel, você vai chorar. Você vai chorar. É a chamada crise do jumentinho, né? Da entrada triunfal. O jumentinho chegou na sua vila falando assim, olha, as pessoas jogaram as suas vestes para mim, e eu passei em cima das vestes, as pessoas gritavam hosanas para mim, né? Tiravam fotos, cantavam para mim. Aí alguém falou assim, não era para você, é para quem estava em cima de você, o rei que estava ali. E esse é o nosso problema, acharmos que as glórias, que as palmas, que as fotos são para você, mas não são. Então eu acho que essa depressão e solidão que às vezes a gente sente, pode ser equalizada quando a gente transfere o sucesso para outra pessoa. Não é para mim, é para o outro. Quem? Ali. Pastor Milton, boa tarde. Eu queria saber, além de salvar almas, o Arautos do Rei tem, quais são os projetos de vocês para esse ano? A ideia é que todo ano nós lancemos um projeto. Ano passado lançamos o 360 e em setembro nós gravamos um DVD sobre a história da igreja. Nós passamos 22 dias nos Estados Unidos, foi a viagem mais longa que eu já passei ali, 22 dias. E nós gravamos um DVD ao ar livre nos pontos históricos da igreja adventista. Battle Creek, né? Maine ali, a casa da irmã White, fazenda de Guilherme Miller. Já está pronto o DVD e vamos lançar em abril agora. Vocês sabem que este é o ano onde nós relembramos os 100 anos da morte de Ellen White, 1915. Então nós lançaremos esse DVD no mês de abril, né, justamente para contar para as pessoas a nossa história. Não só para os de fora, mas para os de dentro também, que muitos não conhecem a origem da igreja adventista. Temos muitas pessoas que estão entrando na igreja, né, que não conhecem. Existem ainda os mitos, né, quem é Ellen White, dizem que é a fundadora da igreja. Então esse DVD vai contar de forma música e mensagem a nossa história. Esse é o projeto para este ano. Depois desse não tem mais nenhum. Então, aberto a sugestões aí, sugestões. Central de Piracicaba, gravar um DVD aqui. Escola Sabatina Jovem, vamos estar registrado aí. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Como o Gabriel falou ali na frente, o senhor é quase um vovô lá no Arautos do Rei, né? Então, desde 2006 acho que já está.
2005. 2005. Eu queria saber qual que é o tempo que tem para um integrante do Arautos do Rei participar. Porque o Tarsis chegou em 2008, o Oséias também, só que o Tarsis já tinha participado. Sim. Aí o senhor está até agora, e o Jairo entrou em 2010, tem um tempo certo para participar? Olha, eu sou um vovô de 32 anos de idade. Tenho 32 anos. Eu entrei com 23. 23 anos. Não existe prazo de validade no quarteto. Como é que muda uma formação? Vários motivos. Primeiro, a esposa não aguenta mais, pede para sair. No dia que a minha esposa falar, chega, eu saio, independente para onde eu for. Tem gente que não saiu na hora certa, né? Então existe hora para entrar, Deus chama e Deus tira também. Na hora que Deus mandar, vai embora, eu vou embora. Aí existe a questão da família, né? A esposa ou os filhos não querem mais, ou o cantor também não aguenta mais, ou muda a administração do quarteto, muda o pianista, aí ele vai querer fazer o seu time, né? Montar a nova formação, como aconteceu em 2008, ou muda a direção da Novo Tempo, ou a própria divisão decide mudar, reformular o quarteto. Então são vários os motivos. E o último é, se acontecer um problema no quarteto, aí o indivíduo tem que sair. Então são esses motivos. Mas não tem um prazo para um integrante ficar. A ideia, a intenção é que a formação dure bastante tempo. A gente lembra aí de cabeça as formações que mais ficaram, do Josué de Castro, Fernando Iglesias, Roberto Conde, Clair, Dênio Abreu, Ronaldo. E essa é o 6º ano. Eu acredito que essa formação também ficará na memória pelos diversos motivos, né? Essa foi a formação anfitriã dos 50 anos, que foi uma conquista para o Arautos do Rei. Sempre se sonhou em gravar um DVD com todas as formações, mas sempre faltava iniciativa, faltava verba, e Deus nos deu a graça de fazermos, há 2 anos, este DVD dos 50 anos dos Arautos. Foi um projeto muito ousado, né? Mais de R$500 mil para gravar um DVD. E vocês sabem que para gravar um DVD não é fácil. A logística é pesada, o dinheiro. Por isso que a gente não deve piratear, né? Porque o investimento é muito alto, precisa ser pago isso aí. Mas foi o produto que mais vendeu dos Arautos, toda a história, mais de 60 mil cópias. Que hoje em dia, para você chegar a 60 mil cópias, é muito difícil por causa da pirataria. Bom, pastor, a gente queria agradecer então as perguntas. Pessoal, eu sei que o pessoal queria fazer mais perguntas, mas... Mais uma pergunta? Pode ser. Aí o pastor, mesmo que não dê tempo todo mundo perguntar, pastor, o senhor vai estar na porta ali, não ficar até também meia-noite, né? Mais uma pergunta, então. Quem levantar primeiro, A última. Dou-lhe uma, dou-lhe também. Serei mais breve na resposta. Pastor, eu gostaria de saber, curiosidade, como é que funciona no Quarteto Arautos do Rei a agenda? Existe esse tipo assim, uma programação especiais, que vocês só vão naquela programação especial, aquele tipo de programação? Hoje você está aqui sozinho, né? Não está com o grupo. Então, quer dizer que existe essa possibilidade também de sair um só do grupo e alguma programação. Como que funciona isso? Quem monta a nossa agenda é o pastor Antônio Tostes, que é o diretor da Novo Tempo, que apresenta o programa Saldo Extra. Ele é o diretor da VP. A agenda é formada no mês de novembro para o ano seguinte, e ela é formada com uma base. A base é: cada união brasileira possui a sua cota. Geralmente a cota são 10 dias. Então cada união, acho que são 9 no Brasil, 9, pastor. 90 dias fechados, 10 dias para cada união. A União Central tem os seus 10 dias. Quem decide o que fazer com Arautos, com o pastor Ivan, é o presidente da União. Então, se ele quiser trazer aqui para a igreja, aí tem que ver com o presidente da União, que a cota é dele, e ele decide. Fora esses 90 dias, nós vamos por ano 2 vezes nos países hispanos. Aí eles escolhem se é metade da semana, se é uma semana. E ali nós
atendemos os países hispanos. A ideia é que cada CD que a gente grava faça a versão em espanhol, para atingi-los também. Então, aí você já pode colocar 110 dias fechados no ano. Fora esses 110 dias das uniões, nós atendemos aos projetos da Novo Tempo, programas especiais da Novo Tempo, aos programas da divisão, às vezes tem um concílio pastoral, concílio de médicos, obreiros, concílio de Ministério da Mulher, e nós atendemos a esses pedidos. Então, quando o programa é local, seria interessante que fizesse ali os trâmites, não é? A organização, a logística, com o presidente da União, pois ele tem 10 dias para ele. A ideia é que esses 10 dias sejam focalizados, né, para projetos evangelísticos. O Arautos não deve ser a cereja do bolo, né? Não deve ir numa igreja para fazer festa. Se tiver um projeto evangelístico, esse é o propósito dos Arautos. Mensagem, né, pregação e música. Então, é basicamente isso. A nossa agenda é o pastor Toninho que decide. E nós temos, todos os meses, um final de semana livre. Hoje é o final de semana da família. Ele deixa lá um sábado, né, domingo, para a família. E aí cada cantor decide o que fazer e monta a sua agenda pessoal. Então vai ser difícil ver o pastor aqui de novo, né, pastor? Nada. Facinho. Eu falei de manhã, pastor. Se precisar, se alguém... Batismo, ó, eu venho batizar. A gente já tem Domingo dois. à noite, quarta à noite eu venho sim. A gente já tem dois. Tem o Jairo, que falou que pode vir também. Sim, então a gente já convida é os outros 50%. dois e faz o por fora. Assim. Olha aí, ó. Pode ser? Esse é o jeitinho, né, pastor? Esse é... Não, brincadeira. Os bastidores, né? É brincadeira, pastor. Mas a gente queria agradecer em nome dos jovens por esse bate-papo informal mesmo que a gente teve. Como o senhor falou de manhã, o Novo Tempo alcança milhões de pessoas. A gente vai ter um testemunho agora de um homem que foi convertido pelo Novo Tempo. Ele vai contar pra gente como que aconteceu, assim, e uma visão do pessoal de fora, como que é em relação a nós. Eu queria chamar o Tiago aqui e ele vai falar pra gente como que é. Amém. Boa tarde, queridos. É um prazer imenso estar aqui na companhia de todos vocês. Primeira vez que eu venho aqui. Não pude trazer a minha esposa, infelizmente. Ela ficou na programação lá de Lençóis. Eu sou de Lençóis Paulista, mais ou menos 150 quilômetros aqui de Piracicaba. E como o Mateus disse, eu fui atingido pela TV Novo Tempo. Só que, para mim ser atingido pela TV Novo Tempo, demorou um tempinho até eu chegar ali. Contar para vocês um pouquinho da minha história, né? A minha família, ela é de igreja também, igreja presbiteriana independente. Meu pai basicamente veio de lá. Só que nós não frequentávamos muito a igreja, íamos esporadicamente. Então, eu, quando criança, não tinha muito contato. Fui crescendo dessa maneira, e no meu lar não tinha brigas, não tinha drogas, bebidas alcoólicas, nada disso. E isso Deus nos abençoou, mesmo estando assim, não em muita comunhão com Ele na igreja. Nossa, Tiago, mas você está aqui, então, o que você vai falar, né? E eu vim orando a Deus na minha viagem, dizendo isso para Ele. O que eu vou falar? Porque é a primeira vez que eu estou numa igreja grande, né? Porque a minha igreja lá é pequenininha. E o que eu vou dizer? E Deus falava para mim, conte a sua vida. Fale o que você quiser falar. Eu falei, eu já sei o que o Senhor quer que eu fale. E eu fui crescendo nesse ambiente. Tive poucos amigos, era aquele menininho gordinho, né? Ainda sou, que gostava de brincar com todo mundo, fazia imitações das pessoas e não tinha muitos amigos. E fui crescendo. Minha adolescência foi também, não tive muitos problemas. Foi uma vida pacata e tranquila lá, em Lençóis. Só que o problema foi quando eu inventei de entrar num tal de ICQ. Quem lembra do ICQ aqui? Certo? Eu achei uma moça lá da cidade do pastor Francisco, lá de Recife, que é a minha querida esposa Solange, que não pode estar aqui.
Eu conheci ela em 2003, e naquela época não tinha plano ilimitado de celular. E também na internet não era aquelas coisas, né? Tinha que entrar de madrugada, fora de horário. Então foi muito dinheiro com o telefone. Eu namorei 1 ano e meio por telefone. Quando eu fui conhecê-la, depois de 6 meses. Ela veio para cá, depois eu fui para lá. E fomos namorando. Eu só tive uma namorada e uma esposa, que foi ela. Até isso, Deus, mesmo eu não sabendo que era assim, não querendo que fosse assim, me abençoou nessa parte. E quando eu a conheci, foi aquela felicidade, né? A gente, jovem, ela afastada da igreja, e a família dela era adventista, foi adventista, o pai dela foi adventista, a mãe dela também. Hoje estão afastados, mas estão retornando, graças a Deus. E nós começamos a enfrentar grandes problemas na família. Por quê? Imagina só, uma família pequena do interior, esse que vos fala aqui inventa de pegar uma moça lá de fora, trazer para casa. Eu tenho 2 irmãos, eu sou o mais velho, e de repente o Tiago aparece com uma menina lá de Recife. E aí? Fica aquela situação, né? Imagine os meus pais o que passaram, né? E aconteceu um incidente, porque tivemos um problema muito sério na família, dentro de casa mesmo, que acabou tornando uma desconfiança muito grande por parte da minha esposa. Porque a minha esposa viu uma certa coisa, e acabou que ficando ela a malvada da história. Ela quis falar, contar a verdade, e acabou ficando como ela está jogando a família toda contra a outra pessoa, de dentro da minha casa. Isso foram 5 anos, irmãos. 5 anos vivendo esse inferno, praticamente, na minha casa. Onde isso aconteceu com o meu irmão do meio, e com a namorada dele. Onde a gente entrava por um lado, eles saíam pelo outro. A minha namorada não podia ver a outra namorada do meu irmão na frente, que falavam, brigavam. E durante 5 anos vivemos esse tormento. Não podia ter reunião familiar, não tinha Natal, não tinha nada. E eu, às vezes, sonhava com esse problema resolvido. Quem aqui já teve um pesadelo e sonhou e acordou aliviado? Acho que todo mundo, né? E quando é o contrário? Quando você vive uma vida de desgraça, uma vida ruim, e você sonha com tudo resolvido. E você acorda e não acontece isso. Eu chorava, irmãos, toda vez que isso acontecia. Só que isso não veio sozinho. Esse foi um dos problemas. Um outro problema que eu pedi muito a Deus para que eu só pudesse tocar nesse assunto, de maneira rápida para vocês, mas eu vou tocar. E é um assunto meio embaraçoso, é um assunto meio complicado e é um assunto terrível, que foi passado aqui no telão. Eu, aos 10 anos de idade, mais ou menos 9 anos de idade, tive meu primeiro contato com a pornografia. E foi uma coisa devastadora na minha vida. Muitas pessoas têm medo de falar isso. Muitas pessoas não têm receio de falar. E eu também não tenho orgulho em nada de falar sobre isso, mas eu vou falar para vocês hoje. E aos 9 anos de idade, isso entrou na minha vida, não foi pelos meus pais, foi pelo meio que a gente vive mesmo, acaba escapando, os pais não veem. Por isso que temos que tomar cuidado. Eu sou pai hoje de 2 meninos, e eu tento cercar de todos os lados. Deus tem me ajudado nesse sentido. Só que você acaba tendo contato. É um amigo que leva na escola. Eu não estudei em colégio adventista, eu não tinha esse contato com Deus quando era pequeno. Só que quando você é novo, aquilo te desperta um certo, não vou dizer assim, curiosidade. Só que conforme você vai crescendo na sua adolescência, aos 14, 15 anos, aquilo se passa a se tornar um vício. A sua mente contamina-se de uma tal maneira que você não vê mais nada além daquilo. Você não quer mais ficar com as pessoas, você não quer mais ficar conviver em amigos, você só quer ver o tempo que você está sozinho. Para você correr para o computador, para um celular, e se alimentar daquela sujeira. E durante muito tempo, irmãos, eu vivi isso. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia me concentrar na escola.
Fiz a minha faculdade, eu sou contador, estudei 5 anos na IT em Bauru, 4 anos, perdão. Só que vivendo tudo isso. E nesse período que eu conheci minha esposa. E tudo isso acontecendo junto. E meu pai, porque nós trabalhamos no escritório de contabilidade, os 3 irmãos, a família toda, vendo aquelas coisas acontecendo, aqueles problemas, um xingando o outro, brigando e tal. Ele falou assim, vai escorrer pelas mãos, eu não vou conseguir segurar. Irmãos, para ser breve, em 2009, minha esposa engravidou do Eric, do meu filho mais velho. Em 2010 ele nasceu. De 2010 para 2011, e isso também foi tendo brigas entre eu e minha esposa. Ela queria ir embora da cidade e eu não queria. Eu vou sair, vou embora, vou te deixar, porque você fica com a sua família. Eles estão todos contra mim. E eu não sabia o que fazer, porque você fica dividido. Imagina só, a sua esposa contra o seu pai e a sua mãe. Eu vivia uma coisa terrível, eu chorava todos os dias. Em meio a esse turbilhão de coisas, teve uma noite, num sábado à noite, que eu cheguei em casa, meu filho já estava dormindo, e a Solange no computador. Eu falei assim, amor, eu vou deitar, vou tomar um banho, comer alguma coisa e vou dormir, que eu estou cansado. Tudo bem. Eu entrei no banheiro, fui tomar banho. Depois, quando eu saí, eu fui acometido por uma crise de choro intensa. Eu não sei o que foi aquilo, até hoje. Hoje eu sei o que foi, mas naquele momento eu não sabia. Eu deitei no meu quarto, comecei a chorar, durante 1 hora, sem parar, pelo que eu me lembre. E ali eu acabei adormecendo, achei de exaustão, porque doía o peito de tristeza. E eu não sabia o que era aquilo, mas no fundo eu sabia. No dia seguinte, acordei, passei o dia normalmente. À noite, no domingo à noite, eu falei assim para minha esposa, eu vou pegar o Eric, vou dar uma voltinha com ele, para ele dormir, né, no carro, e eu volto já. Tá bom, tudo bem. Quando eu voltei, nós morávamos num apartamento, a minha esposa estava no mesmo estado que eu estava, chorando copiosamente. E eu sentei, falei, meu Deus, vai vir problema de novo, né? O que eu vou fazer agora? Eu acho que eu não vou conseguir segurar mais, porque não dá. E o que aconteceu? Ela chegou para mim e falou o seguinte, Tiago, senta porque você vai cair em pé, se você ficar em pé. Eu falei, não, tá bom, né? Pode falar. Chama a namorada do seu irmão, que eu vou perdoá-la. Naquele momento, eu não sabia o que fazer. São 5 anos, irmãos, de brigas intensas. E naquele momento, Deus entrou na minha casa através do perdão. Ele chegou e foi um perdão genuíno. Não é um perdão que você fala, perdoa-me e depois não quero saber de você. Hoje, a minha própria cunhada é mudada, ela é diferente por causa disso. Então Deus atingiu a nossa vida em cheio, de uma maneira que eu nunca imaginava. E foi ali que eu comecei a perceber que eu precisava dele. Que não tinha como eu continuar sem Deus. E foi que eu decidi contar para minha esposa o meu problema que eu tinha. E eu cheguei a ela e contei. Ela ficou surpresa, ficou completamente arrasada, porque uma mulher, quando sabe uma coisa dessa, fala assim, meu marido não me ama, eu não sirvo para nada, né? Eu não sou igual às mulheres que ele vê aí por aí. Só que ela me ajudou. Ela não me condenou. E nessas indas e vindas, em igreja, eu caindo e me levantando todo momento, tentando, não conseguindo, ela do meu lado, me ajudando. E eu entrava em igrejas, não conseguia encontrar a Deus e saía. Durante 2 anos foi assim. Teve até um dia, que eu orava a Deus e pedia, Deus me leva para o caminho correto. Me leva para o caminho certo. Eu quero fazer o certo. Deus me ajudou. E eu tirei tudo o que me lembrava do meu vício e joguei para longe.
computador, celular, hábitos que eu tinha. Então, irmão, se tem alguém aqui, tomara Deus que não, que passe por isso, você tem que ser radical. Não tem como, se não for assim. Temos muitos jovens aqui, e jovens têm contato diretamente com a internet. E hoje você está na internet, navegando, de repente pula salta uma tela no seu rosto e você não está esperando aquilo. Quantas vezes já aconteceu isso com a gente? E a pornografia é uma faísca assim, ó. Basta isso para acender. E aquilo fica na sua mente e não sai, e não sai. E você tenta ler a Bíblia, tenta fazer alguma coisa e não sai. E eu consegui, através da TV Novo Tempo, através do pastor Milton que está aqui, porque eu lembro que quando eu aceitei a mensagem de adventista, você estava cantando no programa Bíblia Fácil com o pastor Ailton Oliveira, Quarteto Arautos do Rei, cantando aquela música Entrega a Sua Vida. E quando eu, num sábado à tarde, inteirinho, assisti uma série de programas do Bíblia Fácil, falando do sábado, falando sobre a volta de Cristo, de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. E a mensagem adventista atingiu o meu coração, a mensagem de Deus atingiu o meu coração em cheio. Não teve como eu ficar isento a isso. E naquele momento eu tinha certeza que esse era o caminho que eu tinha orado a Deus para Ele me deixar. Eu não tive dúvidas mais. Eu, graças a Deus, não tenho problema com o sábado, nunca tive, e minha esposa também não. Deus já preparou o ambiente, tudo para isso. E eu oro a Deus para que Ele continue preparando, para que a minha família chegue também à igreja. E hoje, mas foi em 2013, o ano passado, 2000 retrasado, me batizei na igreja adventista do 7º dia, junto com minha esposa, que tinha uma dificuldade tremenda de aceitar as profecias de Ellen White, ela mesma dizia isso. E eu orava a Deus, graças a Deus fez com que ela entendesse. Mas, para encerrar, meus irmãos, que se eu pudesse ficar falando da Novo Tempo, porque o tempo todo, todos os programas que eu assisto, para ser breve, se alguém tem esse problema, não consegue vencer, não se preocupe com isso agora. Eu tentei várias vezes, depois que eu estava dentro da igreja, e caí algumas vezes, porque nós somos fracos. Mas Deus, toda vez, me levantou, puxou-me pela mão e falou: continue. Continue. Você vai cair, mas não desista. E hoje, eu posso dizer que Jesus fez a maravilha em meu coração, em minha vida, e já está sendo luz aos meus irmãos, aos meus pais, às pessoas da cidade onde eu moro, onde a igreja ainda não é muito conhecida, e que cada um de você que está me ouvindo agora, vou voltar nesse assunto, tiver esse problema, sendo homem ou mulher, nós sabemos que isso é um mal desse mundo. Confesse a Deus, não tenha medo. Abandone o que for preciso abandonar. Tudo que vier à sua mente que lembre esse pecado, tire. Jogue fora. Seja firme. Seja radical. Porque só dessa maneira você consegue vencer. Só dessa maneira você vai conseguir superar o mal. E Deus estará com você, querido. Minha breve história é isso, Mateus. Teria mais coisas para contar, mas eu sei que por causa do tempo vai ficar um pouco avançado. Irmãos, eu agradeço a oportunidade, o privilégio de estar aqui. Muito obrigado. E que Deus os abençoe. E que a minha história, essa breve parte, possa servir para que você possa estar mais perto de Deus. Não importa o problema que você tenha. Não importa. Deus é maior. E Ele vai te ajudar no que precisar. Amém?
Não importa o problema que você esteja passando. O importante é você estar conectado a Deus, estar junto dEle. O importante é você se entregar a Ele, confessar suas culpas, suas mágoas, falar a Ele todos os seus anseios, todos os seus temores e confiar, além de orar, confiar que Ele tudo pode fazer e de que o melhor Ele fará. Contando os meus anseios, contando os meus temores.